Mais uma vez nós estamos voltando até você para trazer o podcast Minha Araras, assuntos de interesse de todo cidadão, da população de maneira geral. E hoje o nosso convidado, Dr. Aguinaldo Piscopo, secretário municipal da Saúde. Doutor, prazer novamente estar com o senhor nesta segunda-feira, dia 9 de agosto. Eu que agradeço, Gil, é um prazer estar aqui falando no podcast e vamos bater um papo gostoso aqui, falando sobre a saúde de Araras, tudo o que está acontecendo, o que já aconteceu. Bom, todo secretário de saúde, quando chega na secretaria, não espera melhorar sempre, né? Mas nunca esperava uma pandemia. O senhor não esperava isso, né? Olha, Gil, nós estamos na linha de frente desde o começo da pandemia, ou seja, março de 2020, e eu assumi a secretaria já sabendo que nós teríamos que enfrentar talvez a pandemia já com uma segunda onda. Isso até me motivou para assumir a secretaria. E a gente chegou lá com uma crescente, né? Nós conversando aí a mutação do vírus Covid, a variante AP1, né? Que é a variante brasileira, e foi o que a gente viu nos meses, né, seguintes. Bom, eu vi que o senhor trabalhar bastante, né? Porque todo o pessoal da saúde empenhou-se, né? O pessoal da Santa Casa, a Unimed, da Secretaria em geral. E eu queria saber quais foram capitaneados pelo seu trabalho, né? Esse pessoal todo aí. Gostaria de saber quais foram as estratégias, como é que o senhor bolou isso aí para combater esse vírus terrível. Então, Gil, eu tive por volta de 2014, 2015, acho que até um pouco antes, eu fiz um treinamento em Israel que chama Gerenciamento de Catástrofe. E esse treinamento é o gerenciamento do atendimento quando ultrapassa a nossa capacidade, né, de atendimento. Sim. E a pandemia é um gerenciamento de catástrofe. Diferente, porque tem um aviso, e a gente utilizou o que a gente treinou lá atrás. Então, nós utilizamos a estratégia de nos prepararmos antes. Daí que saiu a ideia. Nossa cidade foi uma cidade que saiu bem na frente em relação às tendas respiratórias, os fluxos. Você tem uma ideia, o treinamento dos médicos. A gente adquiriu manequim para treinar os médicos a fazer intubação. Nós fizemos campanha para compra de equipamentos, que já estava acontecendo. Então, um preparo bastante grande, que quando nós chegamos nos momentos mais difíceis, nós já tínhamos uma estrutura já bastante forte. E eu acompanhei pessoalmente, além de estar na linha de frente, eu acompanhei pessoalmente. E para me preparar, eu também tive a oportunidade de ficar no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por um período, né, bem no comecinho da pandemia, onde a gente não sabia quase nada, e no Hospital das Clínicas de São Paulo também, pelo Estado. Então, nós trouxemos bastante conhecimento para cá e foi um amadurecimento conjunto dessa estratégia. E lógico que todo dia a gente conseguia mudando de uma forma muito dinâmica. O fato de a pandemia ter se espalhado mais rapidamente foi aquela catástrofe na Itália, por exemplo, na Europa, isso facilitou as coisas aqui para o Brasil, ver como é que era já se preparar. Eu me lembro que na época, numa entrevista, eu me falava isso, olha, nós estamos vendo o exemplo lá, vamos preparar porque a coisa vai chegar aqui. Sim, nós inclusive conversamos com médicos italianos, né, colegas que estavam lá, entendendo até a tomografia, que hoje até um leigo sabe o que é importante do vidro fosco, o que era, o que não era, queda da saturação. Quando a doença surgiu, eu não sabia nada. Não sabia exatamente. Coisa nova, né? Coisa nova. E até muito mistério em relação a tudo isso. E o fato de ter acontecido antes, né, na Europa e depois nos Estados Unidos e Nova York, fez com que nós nos preparássemos e treinássemos aí. E tudo que você viu, né, em relação a essa polêmica de tratamento e tudo mais, é porque é o desconhecido. Então, a ciência, ela faz hipóteses, e quando você tem uma hipótese de que aquele tratamento pode melhorar ou não, você tem a hipótese alternativa, ou seja, se melhora ou não. E quando é não, a ciência evolui, você abandona. Então, tudo isso... Não pode ter achismo aí, né? E aí o que acontece? Por ser novo, e muitos atores, né? E aí ideologias políticas junto, disputas, isso deu uma certa confusão, levando aí a polemização, principalmente em relação à vacina, ao tratamento, né, denominado precoce e outras coisas mais, que a população ficou totalmente perdida. Bom, o senhor falou do aprendizado aí, a gente aprendeu muito, né? As duras penas, né?
Mas e pós-pandemia? Como é que o senhor acha que vai ficar o mundo? Nós vamos ter que tomar vacina todo ano? Como é que vai ser? Então, nós estamos agora vivendo uma situação de melhora progressiva, né? Hoje, no dia 9, nós estamos, 9 de agosto, nós estamos aí com uma redução significativa do número de casos, semelhante ao mês de dezembro, o número de casos que nós estamos agora em casa. A redução é com uma média móvel bastante sustentável. O menor número desse ano? É o menor número desse ano, em casa sim. Tá? E o que a gente tem é um número pequeno de internados. Ontem, domingo e sábado, apenas 9 pacientes passaram na tenda. A média de final de semana era de 50. Há dias úteis, como segunda-feira, nós chegamos a passar 200 pessoas nas tendas. E agora, no pós-pandemia, é o quê? Nos prepararmos para tratar o que está represado. Momentos atrás, agora, na manhã de hoje, uma hematologista me encontrou e falou, minha colega, a doutora Alessandra, me disse, olha, só essa semana eu fiz 6 diagnósticos de leucemia. 6 diagnósticos. Então, é uma sequela. Não é sequela, mas muita gente que não procurou médico com medo da pandemia e com sintomas que agora está visitando o médico. Então, nós temos muitos pacientes a serem operados, aqui em Araras, por volta de 600 pessoas esperando, só no SUS. Nós temos aí as pessoas em terapia renal, doença renal final, que não estão dialisando, que vão precisar dialisar. Pacientes que não fizeram exames diagnósticos com sintomas, então tem muitas doenças oncológicas sem diagnóstico. Vai ter um aumento de trauma. Isso tudo é o medo de ir ao médico, ao hospital, né? E outra coisa, o comportamento. Vai aumentar a natalidade, né? Mais de 300... Diminuiu, doutor. Mas vai aumentar. Agora vai passar a aumentar. Houve uma redução, né? Pelo menos 300 milhões de pessoas deixaram de nascer no mundo nesse período. E agora vai ter uma explosão de natalidade. Número. Primeira vez no mundo que nasce menos gente do que morre. Isso. Não é isso? Inclusive em Araras. Em Araras também. Também. Nós medimos aqui, nós tivemos aqui uma diminuição, né, do crescimento populacional, porque morreu mais gente do que nasceu. Então, toda essa mudança vai ter que ter um outro preparo. Nós chamamos de quarta onda, que é você preparar a saúde, a estrutura, e não é só a saúde, né, para você impactar. Vai ter um aumento de consumo, tá, de commodities, vai ter um aumento de... Tudo isso já estava previsto, lazer. Estão fazendo esses cálculos. Por exemplo, já não tem... se você for tentar comprar um pacote para o final do ano, vocês podem ver que os hotéis já estão lotados. Então, tudo isso vai ter um impacto na economia, pro lado bom, vai ter talvez um aumento de procura, que pode ter também um impacto em inflação, em aumento de juros. Tudo isso é reflexo da pós-pandemia. E por incrível que pareça, olha que coisa estranha, né? Quando houve a pandemia, no pico, praticamente nós não tínhamos mortes por trauma. Com a redução do número, já começa a subir o número de acidente, começa a ter mais violência interpessoal, porque tem mais consumo de álcool, mais festa, e a gente vai ter também esse impacto. Os países que já saíram, né, desse isolamento já estão sentindo isso. Para você ter uma ideia, um dado interessante, o Reino Unido, nos dias seguintes, até o consumo de preservativo aumentou com falta de preservativos em farmácia. Então, Caramba. é uma situação de comportamento humano que, pós-pandemia, que a gente vai ter vários apontamentos aí. Com certeza, nós vamos estudar muito isso também. Quem imaginaria isso, não? Você sabe, Gil, tem uma coisa interessante. Nós estávamos esperando uma pandemia. Sim. Mas não pelo Covid. Existia uma ameaça. Eu faço parte de um grupo de investigação de uma vacina para a gripe. E nós estávamos acompanhando o fluxo da gripe por influenza, né? No caso, a influenza, que é a causa da gripe, H1N1. E o fluxo é a mesma coisa. É China, depois Europa, América do Norte. Sim. Vem Manaus, chega aqui. Como a vacina é trivalente, tem 3 vírus lá. H1N1, H2N2, né? Se errar um vírus na vacina, você pode ter uma pandemia. E aí, que coisa. E a gente vinha acompanhando isso muito perto. E aí não aconteceu da pandemia, aconteceu da H1N1. Aconteceu com o Covid, que ganhou a cena, mas o fluxo foi exatamente o mesmo.
é assim, começa na China, Ano Novo Chinês, viajam milhões de chineses, Sim. Europa, Estados Unidos, você pode ver que as cidades, Principalmente Europa, as cidades Estados turísticas, Milão, Nova York, São Francisco, e depois pega aí o inverno do hemisfério norte e aí vem descendo. Unidos. Vem para o sul. Vem do hemisfério sul trazer. E você pode ver que sempre aparece, quando tem surto viral por sazonalidade, primeiro a gente tem lá nos Estados Unidos, depois tem na Europa, e aí depois vai descendo, e aí chega em Manaus primeiro, para depois chegar aqui em São Paulo. Bom, você está vendo e ouvindo aqui o nosso podcast Minha Araras, hoje dia 9 de agosto. Estou falando com o doutor Aguinaldo, e realmente essa situação de pandemia complicou, mudou a vida de todo mundo. Inclusive, né, doutor, mudou a vida das crianças, né, que não foi para a escola e tal. Vai voltar às aulas agora presencialmente, a próxima semana já. O que o senhor acha? Vai ter um impacto muito grande? Está preparado? Está todo mundo preparado para receber esses alunos? E o próprio aluno, como é que vai se sentir ali? Então, Gil, isso é uma situação muito... diferente, né? É diferente e complicada ao mesmo tempo. As crianças que estão em casa, principalmente as menores, ficar 1 ano e pouco sem aula é uma situação muito difícil do ponto de vista de pedagógico e social. Então, tem muita criança com problemas aí de socialização, tudo mais. Então, o medo dos pais em mandar para a escola, né, sempre vai existir e é natural. Então, as medidas protetivas com máscara, né, distanciamento, a taxa de ocupação nas salas, um protocolo bem rigoroso. E também, se uma criança tiver um quadro de síndrome respiratória, melhor, uma síndrome febril, ela tem um fluxo a ser seguido e a sala é afastada, se confirmado Covid. Então, esse é o protocolo. Esse é um protocolo bem estabelecido e seguro. Aí mudou também a parte de consumo de merenda, facilitando, distanciamento, tudo mais. Vai ser vacinado, né, as crianças também, e nas próximas semanas, provavelmente, nós começamos a vacinar as crianças com comorbidades. Doutor, mas a próxima pergunta, até emendar um pouquinho aqui. E os adolescentes de 12 a 17, quando é que nós vamos ter a vacina? Então, isso é questão de chegada de doses. Provavelmente deve chegar agora já na segunda quinzena de agosto. Mas antes estava em estudo, se podia ou não? Já tem estudos robustos, bem confiáveis, que a vacina vai ser vacinada com a vacina da Pfizer, que ela é a única segura. Que pode ser. Não é que é a única, é a única que já tem aí o estudo confiável. E a Coronavac também já tem estudos em crianças também. Bom, então vacinar as crianças para voltar às aulas? Não, vai ser vacinado durante as aulas. Não vai ser uma condição. Não vai esperar vacinar para voltar. Vai vacinando. Os professores já vacinados, a maioria já com 2 doses. E é uma situação segura e também dinâmica. Se houver pior, nós estamos aí com a variável Delta, que é uma ameaça. É muito transmissível. Muito transmissível. Se houver aí um aumento de casos, né, a gente com certeza dá um passo para trás e vamos voltar. Mas é necessário, por todos os aspectos, que a criança volte à escola. Ponto de vista social, ponto de vista pedagógico, ponto de vista até nutricional e também do ensino. Senão nós vamos ter uma geração Covid aí, uma geração complicada. Já está difícil a situação escolar no país de modo geral, né? E com o Covid e o afastamento, nem todos gostaram de ter aula à distância, nem todos tinham condições, né? Então fica complicado, tem que voltar às aulas. Mas falando em voltar às aulas, os riscos que nós temos de contágio, principalmente pela essa nova cepa, que é a variante Delta, né? O interessante é saber quais as restrições que nós temos que pôr para a população e tem que obedecer, tem que seguir as normas. Isso tudo impactou também na economia. Esse veneno é um veneno que é um remédio amargo, mas precisa ser feito, né, doutor? Então, muita gente interpreta mal tudo isso, mas se a gente for viajar um pouquinho no tempo, quando nós estivemos em março aqui, e foi aqui nessa sala que nós estamos hoje, que nós tivemos que anunciar que nós tínhamos que enfrentar um aumento grande de casos pela cepa P1 que estava circulando aqui na nossa cidade e que, pela primeira vez, né, a gente estava preocupado até do ponto de vista sanitário, tendo que se preocupar em mais vagas até no cemitério. Eu lembro desse dia aqui, infelizmente. Com leitos, e nós nos antecipamos, abrimos o número de leitos, passamos para 30 leitos, fizemos as coisas que tinham que ser feitas, mas tinha que reduzir o número de pessoas circulando. E o jeito de fazer isso é
fechando o comércio. Então foi antecipado feriados, foi feito um trabalho pelo prefeito, que foi importante. Aquela antecipação refletiu uns 20 dias depois da queda. Uma redução, o impacto, tanto que vocês podem olhar no nosso gráfico, o mês de maio, tá? Ele foi muito melhor do que o mês de junho e julho ainda. Porque teve um impacto. Lógico que não dá para você ficar com todo mundo em casa, mas quando você circula, você transmite. E agora, essa liberação, né, progressiva tem um motivo. Qual que é? Vacina. Nós já vacinamos aqui em Araras mais de 70% da população. Já chegamos aí a mais de 92 mil vacinados com a primeira dose ou com vacina de dose única. E isso faz com que nós tenhamos aí uma segurança para avançar. Os números são seguros, porém, ainda existe muita coisa desconhecida. Por isso que é a dinâmica. Se isso for diferente, a gente precisa. E a economia, quando um país vive um momento de... Pode ser uma enchente, um furacão, um terremoto, um vulcão. Cataclisma. O nosso país tem que estar preparado para ter uma seguridade social. Sim, senhor. Para garantir. E o Brasil nunca viveu isso de uma forma tão complicada. Tão drástica assim, né? Porque o presidente também tinha um problema, né, no início, ainda tem, de negacionismo, né? Não entendeu isso, talvez tecnicamente foi mal aconselhado. E aí o que aconteceu? Começou a ter uma disputa política. E o pior cenário foi esse, uma disputa política no meio de uma pandemia. E aí nós tivemos secretários de saúde de cada município, né, junto com o seu prefeito, tivemos que tomar decisões difíceis, duras e sem grandes respaldos. O remédio amargo sem uma bula. E as cidades que melhoraram foram as cidades que tiveram o prefeito e o secretário que tiveram coragem de tomar essas medidas. Araraquara é um exemplo disso. Sim. Aqui em Araras, né? Se você for ver maio, né? Teve um impacto importante. Lógico que a gente lamenta todas as vidas perdidas. A nossa letalidade é de 2,1%, enquanto o Estado é mais de 4%. Cidades vizinhas com letalidade mais do que o dobro. E todo o trabalho não foi feito pelo secretário só. Uma equipe enorme, né? A Santa Casa de Araras, no caso aí do diretor técnico, que é o Helder Camargo Preto, o pessoal da provedoria, Xavier, o pessoal o próprio doutor Eduardo, a terapia intensiva, que chegamos a 30 leitos, né? Leitos federais, leitos que nós recebemos SUS, né? A Unimed também teve um papel muito grande, importante. A Umpar, que foi a unidade que nós bolamos para ter um fluxo que foi muito interessante, onde o paciente se sentia sem assistência. A doutora Thaís fez um trabalho brilhante durante esses meses. Todos aí, o Psicocovid, que é um apoio psicológico às pessoas que estavam lá muito internadas. Muito importante. E muita comunicação. O SECOM foi formidável no sentido de comunicar, porque as pessoas estavam perdidas. E lógico, né? A gente sabe que quem perdeu dinheiro fica bravo. Quem perdeu a vida não está bravo. Não, né? Porque e quem perdeu alguém sabe quanto foi importante, né, a gente fazer essas medidas, porque não tem nada pior do que a perda da dor. Doutor, o patrimônio maior do ser humano é a vida dele. Sim. Adianta você estar rico depois, mas acabar falecendo com todo aquele dinheiro? Então, é muito difícil, né? Porque quando você analisa, a gente entende isso, se colocar no lugar das pessoas é importante, né? A gente entende que quem tem seus funcionários, tem compromisso, tem tudo mais, ela quer continuar trabalhando. E a gente acaba mitigando, minimizando, né? Ou negando quando a gente quer resolver o nosso problema. E a gestão pública é isso. A gestão pública é você olhar para a situação sem ver as pessoas em sentido de identificar cada pessoa, e sim o bem público, o bem comum. Então, quando a gente... a comunidade. Isso. Quando você vacina, né? Você está vacinando para melhorar os números, não é para melhorar o seu amigo, né? Só. Logicamente. Não só a mim também, por exemplo. Só. Então, por isso que quando a pessoa não aceita ser vacinado, ele está... Crime contra a saúde pública. Isso, contra a saúde pública. Quando a pessoa vai à festa, ele não está tomando a decisão só pessoal de ir à festa. Ele está colocando em risco a comunidade. Por isso que a vigilância sanitária faz um trabalho brilhante. Então, assim, quando eu digo quem salvou mais vidas, né? Se a gente fosse colocar, com certeza... quem vacinou, ou seja, as pessoas que foram lá e vacinaram,
avisa que a vigilância sanitária que Faz o trabalho difícil e duro e mal entendido, mal interpretado, todos os agentes, e nós que trabalhamos na linha de frente, né, quem está lá, quando eu estou na terapia intensiva, que você entuba aquele paciente, põe no respirador e faz tudo, você salva, mas você salva ali aquela pessoa que infelizmente teve todos os problemas para chegar até ali, e a mortalidade é alta. Então, o que é importante é esse trabalho em equipe e essa visão de comunidade, saúde pública, ela é importantíssima, e a gente sabe que quem ficou esperando cirurgia sofreu, está sofrendo, quem fechou o comércio, quem deixou de ganhar dinheiro, quem infelizmente pode ter até falido, mas quem está nos ouvindo está vivo. Sim, né? senhor. É isso que é importante. Falando em estar vivo, né? Esse kit Covid-19, esses medicamentos, por que Araras tem uma taxa de letalidade menor do que as outras cidades? Eu acho que é uma das menores do país até. Se tiver ali segunda, terceira colocação. Foi um medicamento diferente que vocês acabaram colocando no protocolo ou seguiram aquele protocolo, as normas lá que vinham do Ministério da Saúde? Olha, o Ministério da Saúde não mandou norma nenhuma, né? Então, aí que está. Então, eles só ficavam falando coisas que, né, sugerindo. Mas a gente não fez nenhum tipo de tratamento que não estava na ciência. Nós chegamos a usar aqui, sim, logo no comecinho, como o HC usou, como o Einstein usou, hidroxicloroquina. Quando saiu o primeiro trabalho mostrando que não tinha benefício, nós interrompemos. Mas vocês chegaram a aplicar hidroxicloroquina? No comecinho para pacientes internados. Intubados ainda, né? Pacientes internados, ainda sem entubar. O que a gente fez? Seguiu a literatura. Monitorar o paciente, internar o paciente na hora certa, usar o corticoide somente nos pacientes internados, evitar os medicamentos que pioravam a vida do paciente. Por exemplo, o uso... Vocês foram aprendendo ali também. Né? E o uso... É ciência assim, tem que estudar, tem que ler e os médicos entenderem. Agora, nunca proibimos a prescrição. O médico tinha liberdade de prescrever. Sim. Desde que, diferente de outras cidades que seguiram protocolos obrigatórios de 15, 16 itens de medicamento e que no final a gente viu que não teve o benefício e várias cidades que adotaram isso tiveram letalidade maior. Tá certo. Isso é um grande legado. Agora, a ciência, ela não mente. Muita gente ficou no meio dessa guerra política, no caso, Nossa né? Senhora. E esse não funciona. E tinha gente que acreditava, não, se ele funciona, eu vou comprar desse, eu vou comprar daquele. Sumiram os medicamentos das farmácias na época. E aí acabou tendo automedicação. Isso é um perigo, né, doutor? Então, isso foi uma coisa inédita, né? Porque se você chegar no médico com um infarto, né? E você tomar o medicamento que o médico cardiologista te der, o médico especializado vai te dar, você vai sobreviver mais. Agora, se começar a gente falar que tem um remédio XYZ... O vizinho tomou, é bom. É bom. A chance de morrer é maior. Então, o que a gente sabe da literatura é que todos esses tratamentos ditos precoces não funcionaram. Importante dizer isso. Literatura médica. Alguns pioraram a vida dos pacientes. E quando teve a variante P1, com uma agravante, os pacientes tinham medo de vir para o hospital por medo de ser entubado. Chegavam muito tardiamente. O que a gente fez aqui? Nós criamos um projeto chamado Covid em Casa. Então, nós mandávamos a equipe de enfermagem na casa para medir a oximetria, para ver como o paciente estava e trazíamos os pacientes para o hospital ou para um par. Então, isso também, esse monitoramento do paciente impactou na redução do número de casos. Eu gostaria que o senhor falasse mais da Umpar. Então, eu achei que isso aí foi uma tacada de mestre, né? Quando quando teve a piora dos casos, nós percebemos que o paciente voltava muito na tenda. Ia e voltava. Então, como nós estamos fazendo alguns trabalhos científicos e a gente sabe que os pacientes de maior risco eram os hipertensos, os diabéticos, os idosos, nessa fase, nós criamos aí uma unidade de monitorar o paciente de alto risco. Então, ele era atendido na tenda e com videochamada, avaliado pela médica e presencialmente 2 a 3 vezes. Vários pacientes da Umpar foram internados sem ter a piora que eles procurariam naturalmente. E às vezes não dá mais tempo, né? Nós antecipamos a piora. E aí o resultado é melhor. Então esse jogo de quebra-cabeça, ele é muito difícil. Cada paciente tem um Covid diferente. Tá?
Isso é uma resposta inflamatória. O paciente pode ter uma reação leve, o paciente pode ter uma simples, entre aspas, gripinha, ou o paciente pode ter um quadro muito grave, mesmo ou sendo nem jovem. tem sintoma nenhum, né? Isso. Então, tudo isso é individual. Parece que existe um perfil genético em cada paciente. E muito do que se falou lá atrás, de hipóteses, não se comprovaram. Tem tratamento, sim, que tem melhora. Nós estamos utilizando desde o começo, que é o uso do corticoide na veia para os pacientes que dependem de oxigênio, só para esses pacientes. E alguns estudos agora com anticorpos chamados monoclonais, que estão sendo utilizados e foram publicados agora recentemente pelo grupo do Hospital Albert Einstein e tem alguma melhora também. O corticoide é um antihistamínico também, né? O corticoide ele funciona como... não é um antihistamínico. Ele não chega a ser, né? Ele abaixa a imunidade através aí do próprio corticoide, né? E como o paciente tem uma reação inflamatória indesejada, ele acaba melhorando. E sabe o que é importante dizer? Que os pacientes que tomaram corticoide ainda na fase antes da internação, que muita gente tomou... No pré-atendimento? Isso, eles tiveram pior resultado. Então tem 2 estudos que mostraram isso. E é muita coisa, muita confusão, até para alguns médicos que não estão acostumados a lerem artigos médicos, entenderem. Agora você imagina isso nas redes sociais. População em geral. Todo mundo... Eu escutei de um médico aqui na cidade vizinha que ele aprendeu muito, né, com a literatura. O médico falava que ele fez pesquisa no Google e no YouTube. Então, se um médico, né, que se dizia, né, que fazia esse tipo de atendimento, quando você vai ver um artigo, você tem que ter uma situação de análise muito importante. Você tem que avaliar, tem que checar o desenho, como que é a amostra, se é confiável, se é um estudo randomizado, tudo mais. Então, como o Covid era novo, não tinha. Tinham hipóteses no achismo. Só que aí, quando tinha o achismo, a rede social atrapalhou muito, porque tinha torcida. Torcia para um determinado medicamento para outro. E aí essa torcida, e aí você via muita gente que nunca nem ouviu falar em imunologia, em a parte de micro, não era infecto, não era nada, e queria dar opinião. Doutor, mas é uma coisa muito séria. Muito. Muito séria, porque envolve a vida do ser humano. Agora, o pessoal falando de rede social, a literatura médica tem que ser de uma fonte confiável. No Google, por exemplo, você não vai achar lá um estudo feito, uma pesquisa da Universidade de Oxford, por exemplo. Tem, né? Só que assim, tudo que você tem que saber interpretar. Eu vou contar uma historinha rapidinho para as pessoas entenderem, porque a gente fala tanto e às vezes quem está torcendo para... que acha, X ou A lá. Que assim, por exemplo, tem uma história muito interessante. Esses estudos que foram feitos com a cloroquina, que tinha da ivermectina tão polêmica e tudo mais, a maioria são estudos observacionais. O que é observacional? Você pega uma pessoa que toma e aí você mede o que você... E aí você faz uma meta-análise. Faz um acompanhamento. Você coloca tudo dentro de um e vai procurar ali o que tem benefício. Se você tem um viés, você quer que dê certo, você vai lá e põe os casos que dão certo. Então tem um dado muito interessante do estudo observacional. Né? Então foi feito um estudo observacional de nascimento na Europa. Né? Porque durante a pandemia teve uma redução de nascimentos, certo? E aí foram ver que a cegonha, diminuiu o número de cegonha na Europa. E aí viram que como diminuiu o número de cegonha, diminuiu o nascimento. E aí provaram que a redução do número de cegonhas... Porque faltou... faltou cegonha para levar a criança. Alguém confiou? Alguém entendeu? Alguém confia nisso? Não, mas o observacional está escrito. Houve uma redução da população de cegonha e, logicamente, uma redução do número de nascimento. Então, a gente pode concluir que o número de cegonhas impactou no número de redução de nascimentos. Alguém acreditou nisso? Não. Isso é um estudo observacional. Se eu quiser, eu consigo provar. É só a gente ter um olhar com viés. É isso que é importante. Faltou transporte. Faltou transporte. Então é a mesma coisa. Se você der... quantas pessoas melhoraram do Covid sem tomar nenhum remédio? Muitas. Sim. Agora, se você deu o remédio que você acredita e ele melhorou também, você pode acreditar que o remédio melhorou. Sim. Então, isso que a gente deixa claro, que não é briga. Tá? O gestor tem que olhar dessa forma. Agora, aqueles que tiveram melhora em relação ao estudo, quer dizer, um grupo tomou o remédio, o outro não tomou, eu não sei qual é, aí a gente abre o estudo, a gente chama duplo cego, e aí a gente vai lá e avalia. Aquele do placebo, uma turma placebo. Isso, exatamente. Nós temos um estudo aqui em Araras, que ainda não foi publicado,
Nós estamos participando. Vai ser participado em breve, vai ser publicado em breve. Estudo grande, é o maior estudo de cloroquina, tá? Onde um grupo tomou placebo e outro grupo tomou cloroquina. É um estudo junto. A cloroquina ou a hidroxicloroquina? Hidroxicloroquina. E é um estudo que nós não sabemos ainda o resultado. Vocês estão esperando para ver como é que vai ficar. E são pacientes não hospitalizados. Nós não temos a resposta ainda. Tá? Se ela reduziu ou não. Quem coordenou esse estudo? Foi o senhor mesmo? Não. É um estudo grande, coordenado pelo um grupo do Hospital Oswaldo Cruz, o professor Álvaro Avezum, que é o coordenador. Vários hospitais. Por que ele escolheu Araras para fazer isso, doutor? São vários centros. São vários centros. É mais uma qualidade do estudo, é multicêntrico. Entendeu? Isso é importante. Então, é importante. E a gente participou aqui com mais de 90 casos. Então é legal, tem termos de consentimento, tudo direitinho, ético. Então é um grupo chamado Coalizão, e esse grupo Coalizão, provavelmente isso deve ser publicado nos próximos meses aí, e nós vamos ter essa resposta. Mas é interessantíssimo a pesquisa séria nos guia. E essas pesquisas oportunistas nos atrapalham. Verdade. Bom, nós estamos aqui com o podcast Minha Araras. Doutor, nosso secretário, o doutor Aguinaldo, está aqui conosco. Nós vamos continuar com as perguntas. Você está acompanhando aí, agradeço muito que você esteja conosco acompanhando as coisas que interessam a nossa querida Araras. Doutor, vacina. Nós chegamos à faixa etária de 18 anos, né? Isso foi na sexta-feira. Acabaram-se as vacinas porque foi muita gente vacinar, foi? Então, que a gente antecipou, né, Gil? Então, nós temos uma conversa, muita gente escolhe vacina, né? E essa moçada não escolheu. Não, chega lá e... Chegou lá e... Então, primeiro, assim, fiquei muito sensibilizado e uma surpresa agradável de ver o comportamento dos jovens. Chegaram lá, vacinavam, perguntavam que vacina que era. Às vezes um pai, uma mãe lá que ficava dando um pouco de trabalho, mas os filhos, sem problema. E a gente antecipou, foi acima da nossa expectativa. A vacina dos 18 anos ainda não chegou, vai chegar provavelmente essa semana. Quer dizer, vocês anteciparam a idade, as vacinas que tínhamos para outras idades, chegou aos 18. Isso, a gente antecipou, porque é assim que nós temos feito. Porque muita gente demorando para vacinar, a gente antecipa. As outras cidades não chegaram até 18 anos de jeito nenhum. Nem a capital, está vacinando 24 hoje. Isso. E essa semana aqui, provavelmente amanhã, ou entre hoje e amanhã, chega mais vacinas e a gente vai ampliar. E chegou a vacina, não fica na geladeira, vai pro braço. Vai ter que ir no braço. Vai no braço. E aí tem que parabenizar, né, Gil? Fundação Hermínio parceiro. Nossa, como? Né? Ajudou muito. O pessoal fala, por que a Araras teve tanto sucesso? Primeiro que a Margarete é extremamente competente, o Edson também, a Elisa, o pessoal, a Eva, todo mundo que está lá. O prefeito me ajudou muito no sentido de que não poupou esforços. Tem gente da educação, tem gente do esporte, tem gente tem veterinário, tá todo mundo lá. Eu mesmo fui lá vacinar o pessoal, é muito legal, uma energia boa. E aí a gente foi esse sucesso de concentrar lá no Parque Ecológico, que tem uma estrutura muito boa. O drive-in-thru, a gente teve essa ideia, eu trouxe essa ideia da rodovia, de fazer o esquema como se fosse um feriado, 3, 4 filas, entendeu? A gente chama de papa-fila na rodovia, eu trabalhei muitos anos lá. Cadastramento, então uma verdadeira linha como se fosse uma indústria para vacinar o mais rápido possível. E funcionou muito bem. Fabricação em série. E impactou na redução dos números. É isso que é mais importante. Mais importante é isso. Doutor, tem um número de quantas pessoas foram vacinadas nesse final de semana? Ou no sábado, não teve, na sexta-feira, né? Até a semana nós vacinamos 11.500 pessoas em uma semana só. Foi recorde absoluto. Nessa faixa etária de 18 a 24 foi, né? Fizemos aí 11.500 pessoas. Eu ia perguntar qual é a receita para a gente estar na frente das outras cidades e diminuir o número de casos, mas o senhor já acabou contando tudo aí. Acho que assim, o secretário de saúde, ele não é de gabinete, né? Acho que essa é uma característica. Então, se você me vê aí, você encontra em tudo que é lugar. Parque Ecológico, quantas vezes? Pronto-socorro, Parque Ecológico, é no posto, é na UPA, é no gabinete, é conversando. E assim você tem conversar com a Santa Casa, conversar com os médicos, ler. Então, quando você tem essa visão, aí é importante, a liberdade técnica da ação. Então, as minhas decisões técnicas, eu, lógico, sempre converso com o prefeito, mas nunca o prefeito contestou alguma coisa técnica. A gente até discute algumas coisas que é natural e precisa.
né? Ou vamos por aqui, vamos por lá. Sim. Mas jamais a gente teve interferência técnica, né, em relação a isso. Quando eu pedi para o prefeito que precisava fechar, com todo o ônus que a gente sabia que ia ter, ele teve esse pulso firme de fazer o que tinha que ser feito. Não, ele tinha que ouvir o profissional da área, que é o senhor, no caso. Né? Sim, mas quantas pessoas... Cidades não fizeram. Porque... Por protesto de comerciantes na rua e tal, Sim. teve cidade aí que o prefeito não ouviu o secretário. E aí impactou, né, no número ruim. Então é importantíssimo. A gente sabe que, como você mesmo disse, que o remédio foi amargo, Foi. Né? Mas eu não tenho registro de ninguém que morreu de fome. Tá? Registro que nós perdemos por Covid. Tem muita gente que ajudou muita gente a não morrer de fome. Sim. Isso é muito importante. Agora, vacina solidária, né? Foi um negócio muito legal. O pessoal aqui dos clubes de serviço que a gente tem que agradecer e enaltecer. Aí mais de 15 toneladas de alimentos arrecadados pela própria população e ainda continua. Então, é assim, né, Gil? O Brasil nunca sofreu uma situação dessa. E nós temos muito dessa camaradagem, do jeitinho, da alegria. Vamos dar um jeitinho né? aqui. Né? Mas acho que as pessoas... A gente espera que nós saímos melhor da pandemia. A gente quer que as pessoas realmente tenham aprendido alguma coisa melhor. Você acha que vai mudar depois da pandemia? Vamos supor, zerou. O pessoal ainda vai andar de máscara nas ruas, porque a gente percebe, eu percebi, acho que todo mundo, o senhor que está na saúde percebeu que muito menos gente teve problema, uma gripe comum, por exemplo, a influenza, porque está de máscara. Né? Sim, acho que principalmente em locais com concentração maior, como é na China, como é na Índia, na Índia menos, mas na China. Eu estive na China, é comum as pessoas usarem máscara na rua. Entendeu? Faz tempo já, hein? Então, eu estive lá muito tempo atrás e estive lá em Pequim. É normal as pessoas andando na rua de máscara, dentro do metrô. Sim. Máscara. Então, se a pessoa está resfriada e tudo mais, ela usa máscara até para não passar para os outros. Tem um detalhe importante, na China a poluição é muito grande. Né? A muralha da China, para você enxergar, em algumas horas do dia que você não enxerga por causa da poluição. Bom, voltando aqui à nossa questão, doutor, nós estamos no nosso podcast Minha Araras, doutor Aguinaldo Piscopo, que muita gente não consegue falar mais o seu sobrenome, porque descobriu-se que não era Piscopo, né? Isso, faz cidadania italiana e depois de acertar os registros, nós mudamos aí para Piscopo. Tá certo. Bom, doutor, vacina. São 3 tipos de vacina que nós temos aí, que são as mais comentadas. Né? 3 características, por exemplo, uma de vírus, ou vírus semi-vivo, morto, isso. Né? E o DNA mensageiro, cada uma tem um tipo. Qual a melhor vacina, na sua opinião? Qual que é a mais eficaz? A melhor vacina que tem... Está no braço do caboclo? É isso, a que está lá, pronta para você. Então, eu tomei Coronavac, fui um dos primeiros, né? Por questão de profissional de saúde. E nós não tivemos nenhum óbito, né? E nenhum paciente internado grave da saúde com Coronavac. Tivemos idosos que faleceram pós-vacina? Tivemos, por volta de 5, 6. Mas pacientes já octogenários, pacientes já com outras patologias, que a gente não sabe se teria realmente a evolução independente da vacina. O que tem, que independente da vacina, houve redução. Tá? As fake news em relação a, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, onde a vacina causa trombose, não sei o que e tal, os números são muito pequenos e a fisiopatologia não tem nada a ver com que a pessoa teve trombose e não pode tomar. Então, a pessoa trombolítica tem que falar com o médico dela para tomar. Isso, mas não é contraindicação. Não. Né? Porque é outra fisiopatologia, né? outra história em relação a tudo isso. Então, a vacina nova, né? As vacinas do RNA, são as vacinas que nós sabemos menos. Mas são seguras também. Que é da Pfizer, por exemplo. Isso, da Pfizer, a vacina da Janssen. Né? Mas o que a gente precisa é entender que os números melhoraram. E essa resposta nós só vamos ter daqui um ano e pouco. Né? Qual é a melhor? Por enquanto, a melhor vacina é a que está disponível para o maior número de pessoas. Aquela uma que tem para a gente tomar, eu não vi a hora de tomar. E aprovada por segurança. Então, nós temos aí um sucesso. Né? Muito bem. Porque já pensou se nós não tivéssemos uma vacina? Como é que estaria o mundo? Eu ia perguntar isso agora. Se não tivesse conseguido produzir uma vacina. Ia ser semelhante ao que aconteceu da gripe espanhola, com mais de 200 milhões de óbitos. Eu estava vendo da gripe espanhola no mundo,
eles não conseguiram precisar porque não tinha a contagem que tem hoje. Isso. Mas foi mais de 100 milhões de óbitos. Isso. Eles acreditam aí por volta de 200 milhões na segunda onda, incluindo a segunda onda. E Lembrando que a pessoas... gente não tinha nem antibiótico na época. Né? E também não tinha respirador, né? Como é que passou essa gente? É isso aí. Morreu muita gente. Morreu, nossa, tantos brasileiros. Bom, doutor, futuro, né? A gente está falando de vacina e tal. Essa vacina da Janssen também fala de dar o mal de Guillain-Barré. Pode acontecer. Qualquer vacina pode dar. Pode dar Guillain-Barré. A vacina da gripe, eu já tive pacientes aqui, para pessoa até conhecida na cidade, com Guillain-Barré após vacina da gripe. Guillain-Barré é uma síndrome que vai atacar os pulmões ou Isso, parte neurológica? Ela faz um quadro inflamatório, na parte simples para as pessoas entenderem, nas terminações nervosas. Sim. E aí vai acometendo de forma progressiva até acometer a parte respiratória, não por questão do pulmão, e sim a parte mecânica ventilatória. E aí você tem que auxiliar e o tratamento é você diminuir essa resposta imunológica. Ou seja, é uma resposta inflamatória indesejada aos nervos, mais ou menos, nas terminações nervosas, para as pessoas entenderem. Bom, isso é raro. Eu estava vendo também um estudo, já que o senhor estava falando, para a gente esclarecer direito a população, o anticoncepcional tem risco também de dar um trombo, deslocar um trombo, assim como a vacina. 100 vezes mais. 100 vezes mais? É mais. A mulher que toma anticoncepcional tem 100 vezes mais chance do que o uso da vacina. Que coisa, hein? E a vacina, por pior que seja, que a gente tenha uma reação, uma febre, alguma coisa assim, mas o importante é ter o anticorpos para o vírus, né? Sim. Antes uma febrinha por vacina do que a gente ter aí o Covid, né? Bom, atendimento pós-Covid, agora volta ao normal, hospital, as cirurgias eletivas, começa a voltar ao normal já, doutor? Então, nós estamos com um projeto que chama Zero a Fila. Fila. Nós estamos fazendo aí ampliação das agendas, já operando aí os pacientes que estavam aguardando. Tem muita gente para operar, né? Tem muito exame para fazer. Só de colonoscopia e endoscopia são mais de 700. A turma fugiu do hospital por causa disso também. E aí nós precisamos começar a fazer o que está represado e temos que fazer a continuidade da prevenção. Nós não podemos contratar médicos por questão da lei federal, né? Porque durante a pandemia. Então isso também é uma situação limitante para a gente. Por que não pode contratar? Porque tira de outro município? Não, porque no estado de calamidade, o governo federal, né, chamada Lei Bolsonaro, colocou que não pode contratar médicos, a não ser que seja profissionais de saúde, a não ser que seja para o Covid, por questão das contas públicas. Ah, sim. Então a gente vai ter a sua ampliação quando a pandemia, né, porque nós estamos em pandemia ainda, quando for decretado o final da pandemia, aí a vida começa a voltar ao normal. Nós precisamos contratar gente, precisamos operar, precisamos colocar médicos nos postos, precisamos ver os fluxos. Então, tudo isso vai ser de forma progressiva, mas ainda muito intensa. O município não pode também contratar de jeito nenhum? Não, não pode. A lei federal que impede o município de contratar. Se eu contratar um médico hoje para trabalhar no posto de saúde, né, não posso realizar concurso público, não posso fazer processo seletivo, é improbidade administrativa. Tá certo, doutor. Do prefeito e do secretário. Ixi, nós estamos aqui no podcast Minha Araras. Eu até gostaria de falar minha querida Araras, doutor. Eu queria agradecer a nossa. A nossa querida Araras. Cidade que a gente ama, de verdade. Deixa aí o microfone para as suas despedidas, mais alguma colocação que o senhor queira fazer aí. Então, Gil, fique à vontade. Primeiro é agradecer todo o time, né? Quando a gente está aqui, né, eu estou representando uma secretaria com mais de 800 colaboradores, fora a secretaria, uma prefeitura com a liderança do prefeito Pedrinho, que é com milhares, né, de colaboradores, e a população, né? Então, quando eu ando na rua, as pessoas agradecem, né, e agradecem de verdade, a gente se sente muito bem no sentido de que nós estamos cumprindo a nossa missão. Missão cumprida, né? Missão difícil, né? Noites não, aí... Eu ia falar, não é cumprir a missão. Missão é muito cumprida, isso, longa. Isso, e assim, muito complicada, decisões, né? A família sofre, os amigos sofrem, ataques na internet e tudo mais, mas a gente sempre seguindo o que tem que ser seguido. E hoje, né, eu estou às vésperas aí de completar meu doutorado, até o final do ano eu defendo meu doutorado, e a gente se preparou para a gestão pública
nesses 30 anos que eu estou aqui na nossa querida Araras, Sim. né? E quando a gente precisou tomar uma decisão importante, o respeito da população, dos nossos colegas, e as decisões foram difíceis, baseadas sempre, né, em literatura médica, conversando com outros especialistas, com bom senso e se colocando no lugar de quem estava do outro lado, né, que a gente sempre tem que se colocar. Agradecer a confiança, né, pedir desculpa para quem se sentiu, né, aí prejudicado, mas eu tenho certeza que a maioria que se sentiu prejudicado já entendeu. E aqueles que não entenderam, também a gente agradece, porque se não entenderam é porque estão vivos e fizeram parte desse cenário. Importante é a vida. Importante, né? Muita gente, infelizmente, nos deixou, a gente lamenta cada vida perdida, mas tenho certeza que nós tivemos aí todo o empenho em mitigar, em reduzir o maior número, né, de vidas perdidas, ou seja, salvar o maior número de pessoas. Esse é assim que funciona a frente. E que isso fique para a história, né, no sentido que isso vai passar e que que a gente traga, né, desse período boas informações, o que mudou, boas experiências, e que as coisas ruins fiquem para trás e que o mundo, né, acho que a Olimpíada já foi uma lição. Uma lição. Adiar uma Olimpíada, quando que a gente pensou que ia acontecer isso? Rapaz, uma Olimpíada, que é o maior espetáculo esportivo. O impacto, né, de tudo isso. E deu certo. Então, acho que a Olimpíada aí deu um exemplo. E nós, aqui em Araras, com certeza vamos ter aí dias melhores. E temos aí uma gestão pela frente. Torcer para que tudo dê certo e a gente consiga melhorar cada vez mais. Muito obrigado, doutor, pela presença. Eu quero agradecer ao senhor não só pela presença, pelo seu trabalho, pela sua perspicácia frente a essa pandemia, do senhor, doutor Helder, doutor André Dami, esse pessoal aí do Marcelo Torrente, doutor, esse pessoal todo que lutou na linha de frente e soube dirigir os colegas, que, aliás, o senhor perdeu alguns colegas de trabalho, né? Sim. Isso é uma fatalidade. Bom, nós vamos encerrando aqui o nosso podcast Minha Araras, agradecendo mais uma vez a presença do doutor e a sua audiência, digamos assim. Você está nos ouvindo e vendo. Quem está só nos ouvindo nesse momento, né, vai imaginando como é que está a situação da cidade hoje. Quem está vendo, está vendo o doutor aqui comigo e, de maneira assim, o audiovisual caracteriza mais o aprendizado. É só a gente seguir as regras daqui para frente. Tenha certeza disso. O doutor está cansado de falar. Vamos seguir as regras e dar adeus a esse vírus. Muito obrigado pela sua paciência aí. Grande abraço e até a próxima.